que eu peguei. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Não tá Tudo bonita? bom? Ah, você também. Tudo bem? Como é que Tudo estamos? tranquilo, graças a Deus, estamos bem. Bom, então vamos começar, né? O nosso público já chegou. Tá Gostaria de chegando. apresentar Nairete, né? Tá chegando. Nairete. Deixa eu fazer só um ajustezinho aqui na câmera do celular. Rápido. Agora, não sei se ficou melhor ou não. Bom, pronto. Agora melhorou. Bom, deixa eu apresentar a Nairete. Nairete é uma grande amiga, nos conhecemos há muito tempo. O nosso tema de hoje é depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? E as formas de enfrentamento diante dessa pandemia, né? Do Covid. Nai, eu tive estudo, gostaria que você se apresentasse, que você dissesse o seu currículo, se apresentasse para o público. Ok. Bom, sou Nairete Correia, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tenho realizado alguns trabalhos, né? Sou aposentada da universidade desde 2017 e eu fiquei os últimos 8 anos e meio, quase 9 anos, no hospital universitário, fazendo ambulatório de ansiedade e depressão. E eu tenho trabalhado muito essas questões, que é uma área de saúde mental que demanda muito, né? E a gente tem hoje muitas pessoas, né, sofrendo com esses transtornos mentais de ansiedade, depressão, síndrome de pânico, estresse pós-traumático, enfim. Bom, né, alguns artigos lançados, tanto publicados em revistas renomadas, né, como na The Lancet Psychiatric, né, também em várias outras, elas falaram da realidade da questão do psicológico, principalmente dos profissionais que estavam na linha de frente dos cuidados às pessoas com o Covid, né? E eles mostraram que a maior incidência é de ansiedade, depressão, ansiedade e suicídio, certo? Nos profissionais. E a maioria desses profissionais, eles são mulheres. São mulheres. Existe um histórico, um dos artigos, que depois nós podemos disponibilizar o link para vocês. Ele fala que na China eles tinham todo um preparo já que a China é um país que passa por algumas, né, catástrofes, né, já tinha Periodicamente, né? passado periodicamente, né, e que já tinha passado pela SARS, né, que é um Isso. coronavírus, né, e ficou lá esse, né, que foi a SARS, que foi mais localizado. Então, eles, depois de ter passado por tudo isso de isolamento, viu o impacto na população,
como também nos profissionais, e começou-se a se estruturar e trabalhar serviço remoto de atenção, né, psiquiátrica e psicológica, tanto para a população quanto para os profissionais. E mesmo assim, diante do coronavírus, do Covid-19, os resultados dos estudos, muito rapidamente publicados, de Wuhan, né, do epicentro, já fala sobre isso, sobre esse percentual grande de sofrimento desses profissionais, né, com essas alterações psiquiátricas em saúde mental. Eles falam de um aumento de 90% nos casos de depressão no intervalo de pouco menos de um mês e meio. Né? Teve um aumento de mais de 90%. Também aqui no Brasil, né, a pesquisa da Universidade Estadual do Rio, eles encontraram dados de um aumento muito grande, um percentual que pula de 9,7, né, de 6,9 para 9,7, o estresse agudo na população pesquisada. E assim, a ansiedade e a depressão, ela vem tomando uma proporção muito maior do que se pensava, do que se esperava, né? Porque, assim, a maioria das pessoas que estão nesse processo de desenvolvendo ou tendo crises de ansiedade são pessoas que têm crises passageiras, né? Eles têm um ataque de pânico, uma crise de ansiedade forte que gera um ataque de pânico, mas são coisas passageiras. Outras pessoas não. Elas desenvolvem, né? E com a frequência, com a repetição das crises, com a duração dos sintomas da ansiedade, ele pode até chegar a desenvolver o transtorno de ansiedade mesmo, né? É uma coisa que preocupa, né, Leila? Preocupa, né? Porque a gente ouve falar, né? O medo, ele existe, né? Todos nós, né? É um fator. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Vamos falar sim, né? Então, o medo, ele assolou toda uma sociedade, né? Foi para o mundo inteiro. O que é que acontece quando as pessoas estão com medo, né? O medo, ele surge como uma emoção de algo que existe, que é concreto. Mas é uma emoção que ele mobiliza todo um processo fisiológico, biológico, neurológico, porque quando a pessoa sente medo, ela vai se preparar exatamente para fugir daquela situação ou enfrentar a situação, porque ela vai estar mobilizada pelos hormônios do estresse. Então, a pessoa tem o medo de uma situação concreta. O medo de perdas, né, humanas, o medo de contaminação de outras pessoas, o medo da contaminação sua, o medo de não conseguir sobreviver a toda essa crise, o medo de não dar conta, né, o seu emocional de realizar o seu trabalho, e principalmente nos profissionais que estão na área de frente, né, estão na linha de frente, estão na atuação com o paciente, esses profissionais, eles começam a sentir um medo, eles vão desenvolvendo umas crises de ansiedade, com sintomas de ansiedade, porque o medo do concreto está ali, ele tem a doença, tem o paciente, tem a atuação dele, mas o que é desconhecido para ele? Para onde isso vai levar? Aonde isso vai chegar? Como que eles vão fazer com essas mudanças todas de protocolos, novas informações? Como é que eles vão segurar essa situação de poder tratar as pessoas efetivamente? E a gente está vendo que todo dia surgem notícias novas, pesquisas novas, né? Ontem eu recebi informação da Universidade do Piauí que eles estão usando um outro protocolo, que conseguiram liberar as pessoas da UTI para suas casas, porque eles descobriram que, né, existe um processo de trombose e que o respirador não era uma coisa eficiente por conta que
bota no respirador, mas o oxigênio não entra, não passa, porque os alvéolos estão obstruídos. Então, as pessoas sofriam muito mais e chegavam até a óbito. Então, eles descobriram isso. Então, já levaram as pessoas de volta para suas casas, medicadas, para que elas possam ter garantias disso. Então, a mudança no protocolo de tratamento, da medicação usada, tudo isso vai gerando nos profissionais que estão na área, na linha de frente, no contato com o paciente, uma insegurança muito grande. Essas alterações todas, para onde vai chegar? Isso vai se arrastando, e como a gente já está nisso, né, há 2 meses, né, mais de 2 meses, é claro que o organismo desses profissionais, ele também vai adoecendo, né? Então, eles saem da crise de medo, da situação de medo, para a situação de ansiedade, pelo o que está desconhecido, as incertezas, o que eles não têm, o que eles não sabem, o que poderá vir. E aí eles fazem uma curva, né? Vai para a ansiedade, até quando chegar no máximo da ansiedade, no pico da ansiedade, onde o organismo já não aguenta mais de lidar com tantos hormônios do estresse, com tanto cortisol no seu organismo, na corrente sanguínea, e o impedimento dos hormônios que vai acalmar, que vai tranquilizar, porque aí há todo um processo bioquímico. E então acontece a descida, eles começam a entrar num processo de burnout, porque eles entram numa sintonia com o doente, né, por conta da nossa capacidade empática. Eles começam a praticar empatia, e aí eles entram na mesma sintonia do doente. E o que é que acontece com esses profissionais? Eles vão perdendo a sua competência de poder se ajudar, de poder se fortalecer. E quando eles entram nessa sintonia, eles começam a se sentirem incapazes, impotentes, sem saber como é que eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho para salvar as vidas, se os meios onde eu estou não tenho condições de fazer um trabalho melhor, eu não tenho equipamento suficiente para me proteger, né? Eu não tenho medicação suficiente para todos. Eles entram nessa sintonia negativa e eles começam, então, a sofrer o desgaste e vai entrando num processo depressivo que pode se agravar muito, muito, porque quando as pessoas estão com a depressão, elas não têm pensamentos positivos, elas não têm força para fortalecer o seu pensamento, para sair da sua dor, não é? Então, elas se veem muito encurraladas e muito solitárias, porque parece que o mundo inteiro, mas ninguém entende o que está acontecendo com aquela pessoa. Ela não se sente compreendida, ela não se sente respeitada na sua dor, porque as pessoas acham que nada, é bobagem, vai passar logo, é frescura, que nada, uma pessoa tão esclarecida, uma pessoa da área de saúde, ficar deprimido. Gente, nós temos um organismo igual para todos. Nós somos seres humanos. E todo mundo sente as suas fragilidades. E às vezes, elas não são respeitadas. E quando a pessoa entra nesse processo de depressão, ela perde a total capacidade de estar ali. Ela se transformou num novo doente. Então, mesmo quando não está contaminado pelo Covid, mas ela está doente, mentalmente, emocionalmente perturbada, doente, sem condições de estar ali. E aí a gente parte para um conhecimento, né, das novas terapias cognitivas, que são as terapias da terceira geração, ou da terceira onda, que trabalha muito com esse processo do autojulgamento, da autocrítica. Quando as pessoas começam a se julgar incapazes, né? Impotentes, né, Leila? E esse é o processo. É o processo que acaba, né? Às vezes, o medo, ele faz parte, todo mundo vai sentir medo. A ansiedade, ela faz parte, ela tem o aspecto positivo, mas isso de forma descontrolada, associada à depressão, a pensamentos catastróficos, isso aí acaba, né, fazendo com que esse profissional que está nessa realidade, que vê que
eu não consigo, o paciente não melhora, essa mesma rotina, são pessoas e pessoas morrendo, eu tenho medo do futuro que não é algo concreto, porque ter medo de pegar o Sim, Covid é algo concreto, né? É um medo válido, mas ter medo das incertezas é um medo que acaba gerando o pânico, o pânico, né, Nico? né? E esse pânico, ele deixa a pessoa disfuncional. E é Sim, preciso as organizações. A gente viu, nós vemos nos artigos que existe um preparo, né, na China. E mesmo assim, esses profissionais sim. adoeceram Então, com esse preparo, né? Então, uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu estava preparando o material e me preparando é que a China, que já tem uma experiência, uma larga experiência com catástrofes, e eles vêm preparando esses profissionais há anos, ainda assim, tinham muitos profissionais recém-formados, não muito preparados, que entraram no processo pela necessidade de estar ali, de ter um quantitativo maior de pessoas para trabalharem, e essas pessoas também se vitimaram, né? Elas foram vítimas do processo. sucesso. Agora, imagina nós aqui no Brasil, que a gente não lida com esse tipo de catástrofe. As nossas catástrofes são muito pequenas diante de tudo isso que está acontecendo, né? A gente teve ali o desastre de Minas Gerais, lá em Brumadinho, a outra barragem, né? Que rompeu, deslizamentos de terras, de morros, que as casas vão juntos e as pessoas, como teve em Santos, no estado do Rio. E a gente vê como que as pessoas sofrem, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi agora no final do ano, que teve um prédio que ele afundou, ele implodiu, né? E aí as pessoas viam que tinha rachadura e tal, né? E uma hora ele começou a ruir e ele implodiu. E aí eu vi Lembro. assim, o desespero daquelas pessoas, o desespero das pessoas, quando viram que perderam seus bens, perdeu o único bem, que era aquela casa, documentos, equipamentos de casa e tal. E aí a gente compara uma coisa isolada, pequena, mas já tiveram outras coisas aqui no Brasil que chamou a nossa atenção, como Joelma e outros. E aí a gente vê, imagine um país inteiro com esse sentimento de perda, de luto, de dor, de impotência diante de tudo isso. E os nossos profissionais, eles não recebem treino na universidade, eles não recebem formação acadêmica suficiente para eles lidarem com esse tipo de situações e não recebem treino emocional para isso. Com Né? certeza. A maioria das pessoas nunca fizeram terapia, não busca ajuda quando precisa, se vira sozinha, conversa com um amigo, mas aí ele não trabalha as suas dificuldades, as coisas que ele já tem, que ele já carrega pela natureza. E aí, quando chega num momento desses, onde eles estão colocados de frente com uma situação tão grave e tão séria, é muito difícil lidar. Sabe, eu tenho a impressão que a gente vai ter um prejuízo muito grande na área dos nossos profissionais de saúde por conta dessa dor, por conta dessa experiência toda que eles estão tendo. Né? E aí a gente começa a pontuar algumas coisas, assim, por exemplo, a ansiedade faz parte da nossa estrutura fisiológica, do nosso DNA. Né? O medo, por quê? Porque nos nossos ancestrais, gente, a nossa cadeia evolutiva vem de um animal que era predado, ele não era predador, ele era predado, ele era caçado. Então a gente tem dentro da gente essa coisa de sentir medo, de sentir muito medo. E o nosso organismo, quando a gente sente medo, ele vai produzir substâncias que, se elas ficarem correndo na corrente sanguínea muito tempo, ali preparando a musculatura para correr, para lutar, e a gente não faz isso, os prejuízos físicos são muito grandes. São. Né? As pessoas começam a sentir dores musculares, né? Dificuldades gastrointestinais. Intestinais, perda de apetite.
né? É O isso. pensamento, Cardiovascular. lá, o Os pensamento pensamentos negativos. negativos, o Isso. pensamento desorganizado, que você não Sim. consegue organizar o pensamento. Imagina assim, eu tive uma experiência recente, né? E a gente se desorganiza de forma tamanha que você não consegue concluir nada que você começa. De tamanha é essa desorganização mental. Um profissional, por mais que ele saiba até os princípios básicos para prevenir o risco, né? Os princípios básicos de usar um EPI, de não contaminar, não se contaminar, como ele não está, como se diz, né, na psiquiatria, funcional, apesar de muitas vezes ele estar ali no trabalho, né, ele se atrapalha todo. É notável a desorganização e que muitas vezes é preciso que a equipe como um todo perceba, esteja atenta a isso, atenta ao seu colega, né? Isso. Será que fulano está bem, né? Olha, ele está indo e voltando várias vezes. Essa pessoa não é assim, essa pessoa precisa de ajuda. E aí vem a questão da gente ter compaixão e solidariedade. Sim, sim. Que são sentimentos que a gente não está acostumado a praticar, né? Principalmente com a gente mesmo. Né? Eu vou falar uma historinha aqui para a gente pegar um gancho, que é assim, um grupo de estudiosos ocidentais, né, foram ao encontro de Dalai Lama. E lá com a sua santidade, que estava muito preocupado, ele estava confuso, e perguntando para eles o que era autoestima. E, de repente, ele perguntou para eles, quem aqui sente baixa autoestima? Aí os ocidentais se entreolharam e depois responderam, todos nós. E aí o Dalai começou a entender que as pessoas eles tinham uma capacidade de autocrítica absurda e que eles procuravam se tornarem independentes, buscar a realização individual, mas eles viviam na cultura da autocrítica, na cultura de se algo não der certo, a culpa é nossa. Então, se a culpa é minha, eu vou me penitenciar. Eu vou me julgar, eu vou me criticar. E aí ele entra, né, a gente entra, que assim, existe a cultura, né, da autocrítica, que as pessoas ficam se criticando, se julgando, mas elas não se ajudam. Elas até praticam a empatia e tentam se colocar no lugar do outro. Depois, elas entram num processo de autojulgamento e vão se penitenciando. Mas cadê a compaixão, né? A autocompaixão. A gente tem compaixão com o outro, tem toda uma piedade com o outro, mas a autocompaixão é que vai fazer com que a pessoa se respeite, se perdoe, se desculpe. Né? Se desculpe, se livre da culpa. Deixe a culpa para trás. Porque quando a gente deixa a culpa para trás, a gente consegue enxergar o que é que a gente fez de bom, o que é que tinha de melhor ali. Né? E as pessoas, só para complementar um pouquinho, as pessoas precisam entenderem que quando a gente está ajudando a outras pessoas, a gente está dando o nosso melhor. Né? O que a gente estudou, o que a gente praticou a vida inteira e pôde estar produzindo ali para aquela pessoa tudo que a gente tem de melhor para ofertar. Mas nós não somos perfeitos. Não. Né? E é o que diz se eu não me engano, é a autora, a Brené Brown, que é um livro assim, que eu indico para ter de cabeceira para todos nós, porque nós temos uma sociedade que preza pelo perfeccionismo,
Sim, né? Pelo acerto, pelo sucesso, e isso pesado em coisas materiais, muitas vezes, ou na carreira, em escalonamento na carreira, e ela traz o livro dela que é a capacidade de ser imperfeito, sim, né? E que nós somos vulneráveis. Nós somos sempre vulneráveis. Nós estamos. E aquelas pessoas que elas se permitem reconhecer, né, que não a perfeição é algo, enfim, impossível de ser alcançado pelo ser sim, humano, sim, né? E que entende a sua vulnerabilidade, elas vivem mais, elas têm melhores relações, elas têm uma melhor saúde mental, né? Aqui tem uma pergunta, acho, nesse tempo de Covid, com a quantidade ainda mais escassa de profissionais, o que fazer para ajudá-los? Né? A gente já está falando o que fazer para se ajudar. Quando você se ajuda, você está ajudando o outro. Quando você é menos crítico com você mesmo, quando você tira a machadinha aqui do seu pescoço e você começa a entender que se você tirar a machadinha daqui do seu pescoço, o que é que vai acontecer com você? Quando a gente para de se criticar e a gente pratica a autocompaixão, o nosso cérebro começa a produzir um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio da coisa boa, do aconchego, da ligação, do vínculo, do você se sentir afiliado, amparado. Então, quando a gente toma uma decisão de se melhorar, de olhar para você, se acalmar, se colocar numa condição favorável para você mesmo, você tem condição de ajudar o outro. Todo mundo que já viajou de avião pelo menos uma vez na vida. E quando a aeromoça, né, ela vai ensinar como você botar a sua máscara de oxigênio, ela diz: primeiro você coloca a sua, para depois colocar a do outro. Porque se você não conseguir se ajudar, é morte súbita. Né? Se você não consegue cuidar de você primeiro, então. Uma das coisas muito importantes para ajudar as pessoas, com os poucos profissionais que tem lá, se ajudarem mutuamente, é começar, como a Leila falou, a se perceberem como indivíduos. Como indivíduos, primeiro, e depois como sujeito da ação. É uma diferença. Você é um indivíduo que você carrega dentro de você suas dores, seus medos, suas mágoas, suas ansiedades, suas fragilidades, sua vulnerabilidade. E você não precisa mentir, negar, tanto para fingir que está sorrindo quando você está chorando, porque o seu choro não sai pela boca, sai pelo seu olho, pelos seus olhos, pelo seu toque, pelo seu andar, pelo seu caminhar. Pela sua postura. Exatamente, a parte motora, ela entrega a gente, né? A postura corporal, como você se dirige para o outro, não é? Então, a gente está caminhando e a gente chega numa coisa que, assim, a compaixão, ela tem 3 componentes muito importantes, né? A autobondade, que é a gentileza e a compreensão com nós mesmos, sem julgamentos, e sem dor, sem punição. Né? O conhecimento da nossa humanidade, que é comum, é o ponto de conexão com os outros, com as experiências dos outros e da vida. Em vez de estarmos alienados pelo sofrimento e pelo isolamento, a gente começar a fazer essa conexão com o outro, né? Se interessar pelo outro. Como é que tá? Como é que você está se sentindo? E aí, sabe? Fazer algumas coisas, criar alguns canais de comunicação que todos se sintam que estão interligados, que estão se ajudando, que estão juntos. Ou seja, estabelecer vínculos, estabelecer empatia. Né? E isso, existem algumas recomendações até para os serviços de saúde. O Hospital Universitário, eu não sei de outros aqui de Sergipe, mas sei que o Hospital Universitário, pela coordenadora Flávia,
eles criaram no ambulatório o serviço, né, de ajuda, de assistência profissional. Então, o próprio serviço já criar isso, né, já dar esse apoio, já é um avanço. E é uma recomendação, né, da OMS, da OPAS, que isso seja estabelecido exatamente pela gravidade, né, para já reduzir o dano em cima desse profissional. Já no tempo. Tá no tempo. Então, não, eu tô observando. A outra coisa, né, foram 3 componentes. O outro componente da compaixão é a atenção plena. A atenção plena é algo que existe há 2000 anos. Né? Exatamente. A atenção plena, o mindfulness, né, que as pessoas falam tanto hoje em dia, mindfulness, mindfulness, mindfulness. Mas qual é o efeito desse mindfulness? Qual é o efeito dessa atenção plena? A atenção plena você pratica não só meditando. A atenção plena você pratica quando você tem a sua capacidade de escolher no que você está prestando atenção naquele momento e você se dedicar àquilo naquele momento. Escovando o dente, pensar no dente, na escova, olhar nos olhos, pentear o cabelo e pensar no seu cabelo. Fechar os olhos, respirar e sentir o ar entrando pelas suas narinas, passando pela sua traqueia. Porque esse momento de calma faz com que a gente produza os hormônios do bem-estar. E aí o nosso organismo se acalma, sai da condição do estresse, do medo, da ansiedade, e vai para o outro lado, tentando alcançar um bem-estar. E aí, quando você alcança esse bem-estar, você vai se aprontar, você vai estar disponível para colaborar com o outro, ajudar o outro, porque você está sendo ajudado. Você está comprometido com você mesmo, né? E tem algumas coisas que a gente não pode nunca deixar para trás, né? Quando a gente diz assim, o sistema de conexão é um sistema de cuidado, de cuidado. Nós somos cuidadores por essência, não é? Nós somos seres gregários, a gente já nasce fazendo parte de um grupo que é a nossa família. Então, é muito difícil para a gente viver isolado. E uma das coisas que eu acho que marca muito esses profissionais da linha de frente é que eles estão privados dos contatos afetivos familiares. Essa coisa de você cuidar do outro e você não poder cuidar daquela pessoa que você ama, que está ali na sua casa, aguardando sua volta. É muito difícil. A gente tem assim, uma experiência agora de um amigo nosso que é médico, que estava dando plantão e ele está com suspeita da Covid. E aí, assim, é muito difícil, porque as pessoas têm filhos, têm família, e sabe como que fica na cabeça dele, está cuidando de tantas pessoas, e nesse momento ele precisa se recolher para cuidar de si, para depois voltar para cuidar das outras pessoas. Isso é uma ginástica mental, é um exercício de fé, né? E de autoconfiança, de segurança. De resiliência. Isso, Leila, de resiliência. De resiliência, né? Eu digo que assim, faz parte da nossa herança genética cuidar e cuidar do outro. Né? A sobrevivência, ele não depende só do instinto de luta e fuga, ele depende do instinto de cuidar, né? De cuidar. Todos os mamíferos, né? Eles têm um sistema, eles desenvolveram um sistema de conexões, né? Que são comportamentos que permitem a criação desses laços emocionais. Né? Também a evolução assegura que mamíferos, eles conseguem dar e receber nutrição. Então, isso foram os primeiros laços, os primeiros vínculos. Alimentar o outro, ser alimentado, nutrir e ser nutrido, né? E a gente vai vendo como que a gente vai caminhar, como é que a gente vai, então, desenvolver técnicas, né, de enfrentamentos. A gente já falou algumas aqui, né? Já falamos algumas. Você não ter tanta autocrítica, você se permitir errar, perceber que você é um ser humano, perceber que você pode criar vínculo com as outras pessoas. Você não precisa você se sentir imperfeito
Porque ninguém é perfeito. Então você precisa ter a compaixão com você Você mesmo. mesmo. Fale, Leila. Fale, Leila. E uma das práticas que eu acho, né, que assim, me ajuda muito é a atenção plena, né? Sim, sim. Os Ela já primeiros, foi. os primeiros capítulos desse livro, eu indico, eu recomendo, ele esclarece o funcionamento cerebral. Como é que o cérebro funciona, né? Então, o cérebro, ele vai buscar pensamentos, soluções em experiências anteriores. E como você Sim, sim, está sim. triste, você está com pensamentos negativos, ele fica rebobinando as mesmas situações, Sim. situações de fracasso, e você vai numa espiral piorando e É. entrando na depressão. Vai numa E é espiral descendente, né? descendente, Vai e no, descendente. descendendo, vai numa espiral descendente. Eu marquei aqui uma parte do livro que eu achei muito interessante, é que a atenção plena, ela consiste em observar sem criticar e em ser compassivo consigo mesmo. Isso que está se falando, Sim, né? exatamente. E nós vamos ver que tem essa a atenção plena que é validada, é um método, Sim. né, É um método validado, né? validado É para utilizado muito na terapia cognitiva. Esse autor, leia aí o nome do autor do seu livro. Mark Williams e E Danny Penman. isso. Eles traduziram, né, o livro. Tem muita gente falando de mindfulness, mas a gente vai beber na fonte, né? Na fonte. E aí, o que é que acontece? A atenção plena, ela não funciona se você não tiver uma atenção voluntária. Ela não funciona com a atenção involuntária. Por exemplo, você está aqui, aí passa um carro lá, você vira a cabeça porque sua atenção se perdeu. Não, a atenção plena exige disciplina. Você precisa estar consciente do que você está querendo fazer. E ela já foi comprovada cientificamente, eficaz para o tratamento de ansiedade, de depressão, de Depressão, estresse estresse. E uma coisa e até de assim, outras doenças. doenças. Eu trouxe aqui, né, que eu marquei também, os benefícios da meditação da atenção plena, né? E um dos que eu Sim, marquei é os meditadores regulares têm relacionamentos melhores e mais sim, gratificantes. sim. Que vai Por casar quê? com outra coisa que daqui a pouco eu vou falar também. Que aí Sim. entra a questão do espírito de equipe, de compaixão por outro, porque compaixão também é se colocar no lugar do outro. Então, eu estava lendo aqui alguém falando que esse método terapêutico está relacionado com a sua comprovação científica. Não É fica isso, isso. é isso, né? Então, quando a gente fala assim para a pessoa, olha, você pode fazer uma respiração diafragmática e você já vai melhorar muito, você vai relaxar. Mas por que que uma respiração diafragmática vai relaxar? Qual é o papel do diafragma, né? Quando você respira, né, faz uma respiração com o diafragma, ele expande. E aí o seu organismo tende a produzir substâncias que vai te acalmando, o oxigênio vai entrando no seu organismo, Organismo. vai fazendo com que toda a sua bioquímica seja alterada, e aí você melhora, você se acalma. E isso, gente, é gratuito, você não paga para respirar. Você tem que aprender a respirar e você faz assim em questão 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, sozinho, num cantinho. Lá, enquanto você está esperando alguém que foi pegar alguma coisa, você pode, sabe, respirar. Não precisa nem fechar os olhos, mas você olhe para dentro de você mesmo, mesmo com seus olhos abertos. E aí você tome consciência de você e respire. Puxa o ar para dentro, conta até 4 ou 5. E depois põe o ar para fora, contando até 3 ou 4. E aí você faz isso
umas 5 vezes, você se acalma, seu humor muda, seu semblante muda, você começa a raciocinar melhor, pensar melhor no que você está fazendo, no que você está sentindo, você se conecta com suas emoções mais gratificantes, né? Então, a respiração, ela tem um papel fundamental. Existem outras condições, outras técnicas que você pode fazer, né? Eliminar os pensamentos negativos, os pensamentos disfuncionais, pensamentos catastróficos, né? Tróficos. Começar a trocar esses pensamentos catastróficos por pensamentos mais funcionais, reais, né? E aí a gente tem uma lista de atividades que a pessoa pode fazer. Uma das coisas muito importantes, né, é o autocuidado. Você tem esse cuidado? Você para olhar para você, sabe, para se sentir melhor, se sentir bonita ou bonito, se sentir cheiroso? Como é que você está cuidando do seu corpo? Ou será que você está cuidando do seu corpo como você cuida de uma garrafa de água quente para colocar na geladeira? Né? Aí eu fiz aqui uma relação de coisas que vocês podem fazer, eu já falei quase todas, né? Praticar respiração, fazer o mindfulness, planejar o ócio, né? O que é que você faz no seu tempo livre? Planeje o que você quer fazer no seu tempo livre, fazer o uso eficaz do tempo, administrar o tempo, fazer exercícios físicos regulares, não, sabe? Gente, a gente viu a Anitta fazendo exercícios físicos numa cadeira, em casa, né? Então a gente pensa assim, a gente só pode fazer numa academia? Não, agora que a gente não pode ir na academia, vamos fazer em casa, né? Cuidar do seu mundo pessoal, fazer coisas que sejam prazerosas, né? Diferenciar o mundo do trabalho do seu mundo pessoal. Né? Porque Leila estava falando e alguém passou ali nas vozes aqui, na mensagem, os conflitos que ainda são criados no ambiente de trabalho pela competição, pela hierarquia, pelo medo que as pessoas têm das outras no ambiente de trabalho. Gente, a gente não pode trabalhar com medo. Se você com medo, a gente não faz coisas muito boas, a gente não tem energia para se desafiar, para enfrentar desafios, para ir mais longe. Então, se as pessoas estabelecerem uma relação de compaixão e de autocompaixão, elas vão conseguir enriquecer esse ambiente profissional, eles vão se ajudar no ambiente de trabalho e vão também se ajudar no ambiente de casa, no afetivo, no pessoal. E aí eu queria deixar isso, né, para a gente ver se dá tempo ainda alguém falar alguma coisa, fazer alguma pergunta e a gente poder responder. Eu só gostaria de também falar aqui que tanto a atenção plena, né, nos seus benefícios, fala sobre isso, e eu indico também um outro livro que é muito bom, né, que é A Arte de Ser Leve, né, de Leila Ferreira. Leila Ferreira, ela foi uma jornalista e eu estava assistindo uma live dela e me identifiquei muito com ela, quando ela diz mesmo assim, se depressão desse milhas, a minha carteirinha, eu já seria da classe diamante, né? Eu também já seria da classe diamante como ela, certo? E algo que ela colocou, que ela foi por conta de uma depressão e síndrome do pânico que ela foi atrás, que ela escreveu esse livro, e ela esteve com o doutor, ela esteve na Holanda, ela foi na Holanda, né, com o doutor, deixa eu ver aqui o nome dele, né, rapidinho, é o doutor Ruth Venhoven, né? Ruth Venhoven. Ele tem o maior banco de dados de estudos sobre a felicidade no mundo. E apesar de tantos números, de tudo isso na universidade que ele trabalha, lá na Holanda, né, ele coloca, né, ao final da conversa com ela, que ela pergunta para ele, né, qual é o principal variável para a felicidade? Né? E aí ele diz que ele considera que
uma das coisas que pode ajudar muito é a qualidade das relações que temos com as pessoas mais próximas, né? Isso. Eu acho que assim, existe já um movimento mundial, né? Na Universidade de Harvard existem cursos sobre felicidade. As pessoas estão estudando, pesquisando e trabalhando em prol da felicidade. Eu acho que assim, os países mais voltados para a religiosidade, para a fé, eles estão muito preocupados com essa coisa das pessoas encontrarem a cura para suas doenças, primeiro curando as suas mentes, ela curando sua alma, o seu coração, elas sendo generosas, bondosas, amorosas, né? A amorosidade. Né? Eu queria responder uma pergunta da professora Valmira. Valmira, um beijo, te amo. Ela pergunta aqui, ó, o que você acha sobre a inserção de recém-formados nesse cenário? Eu acho, Valmira, que todo aluno, todo profissional recém-formado, ele anseia por uma grande experiência na vida. Uma grande experiência, mas ele precisa ter aptidão para poder lidar com as situações que ele está capacitado emocionalmente para isso. Porque muitas pessoas, muito novinha, muito verdinha, já sai da universidade, já se depara com um quadro desses. É muito difícil, é muito risco. Precisa que ame muito, verdadeiramente, essa profissão. Precisa que faça dessa profissão o seu exercício de fé para poder enfrentar todas as dificuldades, falta de equipamentos, falta de medicação, falta de ambiente adequado, falta de tudo, para que eles, de EPIs, para que eles possam ir para a linha de frente com a certeza de que vai e volta para suas casas. E que não vai, depois que passar tudo isso, eles ficarem destruídos, né? Destruídos. Porque o estresse pós-traumático, ele pode não aparecer logo depois, não. Ele leva um tempo. Pode aparecer depois de 6 meses, depois de 1 ano. E aí vão aparecendo as consequências, né, traumáticas na pessoa, aqueles flashbacks, aquelas coisas perturbadoras, como se elas estivessem vivendo a mesma situação de terror, né? E ficam apavorados, desenvolvem transtornos de personalidade graves, né? E é uma coisa que não tem cura. Não tem cura. E a gente precisa muito respeitar isso. Mais do que a gente pensar na aventura, na satisfação, na realização de poder conviver com um ambiente, uma situação dessa natureza, para pegar tanta experiência na vida, eu acho que a gente tem que saber qual é o nosso limite pessoal para a gente ir para lá, porque senão a gente vai ser mais um doente depois. Eu fico muito preocupada com os recém-formados, com as pessoas que estão estagiando e já entrando nessa grande onda de dor, de perda e de incerteza que significa e que representa o Covid-19 para todos nós. Tem uma pergunta também aqui da Flávia, que ela traz: como monitorar os danos psicológicos desses profissionais? Como saber a hora de afastá-lo de suas funções? Olha, a hora vai ficar muito nítido, porque eles vão entrar em processo de falência. Falência. Fica disfuncional. É aquilo que eu disse, a pessoa exatamente. fica desorganizada. Ela fica diferente. Quando você perceber que alguém que era tão eficiente falhou, esqueceu, sabe, se atropelou, derrubou coisas, está distraído, está num processo de muita dor, de sofrimento, entrou na onda da empatia da dor, na frequência da dor do paciente, você já tem que começar a cuidar dessa pessoa. A falar para ela, olha, se cuida, não é assim. Seja mais generosa com você mesma. Pratique a sua autocompaixão. Né? Você não precisa entrar nessa onda porque você vai perder a competência de ajudar o outro se você não está se ajudando. E aí eu acho que os colegas podem sinalizar e puxar. Meio que carregar no colo o outro. Né? Então você vai perceber, porque as pessoas começam a entrar nesse processo de demonstrar alguma coisa que não vai bem. E é bom que tenha muita relação e vínculo, porque elas vão confessar as suas fragilidades.
né? Vamos confessar para o melhor amigo, né? Para o melhor colega. Gente, eu estou me sentindo mal, eu estou tonta, não estou dormindo bem, eu estou começando assim, não tô. Você não vai almoçar? Não, não estou com fome. Não, você não quer um lanche? Não, não quero. Sabe? Então essas coisas vão acontecendo e vai demonstrando que as pessoas já não estão bem. E precisa muito disso, muito desse apoio, sabe? Eu queria falar que, assim, a Tem uma, gente... Fale, Lina. tem algumas outras perguntas. Você gostaria de fazer Vê, como? bom, vê se dá tempo, né? Veja o tempo que a gente tem. Olha, qualquer coisa que se cair, a gente chama de A gente novo, pode combinado? responder depois. A gente Ah, chama tá de certo. Se novo. cair, a gente chama de Chama novo. de Isso, novo. isso. Tá Então, bom? eu gostaria de falar, assim, eu estou tendo uma experiência, né, que para mim é uma coisa nova, é meu mindset, né, minha mudança de foco, né? Eu estou fazendo atendimentos online e, assim, no começo da crise da Covid, eu fiquei meio confusa e a primeira coisa que eu me procurei foi como é que eu vou deixar esses pacientes, assim, soltos? E comecei a tomar as providências, procurar saber como é que poderia atender e tal. E a gente está fazendo esses atendimentos online. E aí tem sido uma coisa que me segurou também muito, porque eu também estou no processo. Todos nós estamos no processo, né? E eu acho que você ter uma rotina, você focar no seu trabalho, você ocupar o seu tempo, administrar ele muito bem, tentar fazer com que as coisas girem favoravelmente ao seu entorno, né? Aqui em casa a gente tem hora de brincar, gente, é hora de brincar, a gente joga no celular, a gente joga de tabuleiro, a gente joga Uno, a gente monta quebra-cabeça, enfim, a gente conversa, a gente toma champanhe, a gente faz todas as coisas que nos dão prazer e que nos ajudam a melhorar a nossa capacidade funcional, a nossa mente. Porque aqui em casa estamos em 3. Né? E aí 3 adultos, eu não tenho criança mais em casa. Mas a gente se respeita muito, tá todo mundo muito envolvido, todo mundo. Por quê? Porque eu preciso estar bem para ajudar as outras pessoas. E eu cuido muito disso. Acho que é uma coisa boa de se fazer. Pode fazer a pergunta, Leila. Foi feita a pergunta aqui do Anthony. Como identificar, reagir e evitar reações psicossomáticas em meio ao isolamento social? Evitar reações psicossomáticas, eu acho que é meio complexo. Eu acho que você não consegue evitar uma reação psicossomática. Primeiro que, assim, a reação psicossomática já é algo que você sente no seu estado mental, no seu estado emocional, e que o seu corpo dá uma resposta. Então, assim, como é que você vai... Você tem que evitar que as coisas entrem pelo seu estado emocional, pelo seu estado mental, para que o seu corpo não tenha que ter uma reação, ele não tenha que dizer para você, olha, escuta, Anthony, você não está bem, eu estou aqui sendo sacrificado, porque você não está respeitando suas limitações, porque você está ultrapassando todos os seus limites, porque você não está respeitando que você tem um corpo que funciona e é movido a substâncias químicas. E se você não me ajuda, eu não consigo produzir direito. Então, assim, o corpo da gente tem voz, né? Eu fiz uma especialização em medicina psicossomática e aí a gente vê muito bem como que a gente cuida desse corpo da gente, né? Como que a gente faz com ele. Às vezes a gente nem se dá conta. E aí a gente vai só fazendo coisas, sentindo dor. Aí, assim, é uma reação psicossomática, uma dor de estômago, ânsia de vômito, é uma reação psicossomática, sabe? A síndrome do intestino irritável, né? Aquelas coisas que, erupções cutâneas, queda de cabelo, sabe? Aquela estoura o lábio das pessoas, quem tem herpes, aí a herpes já se aproveita porque a imunidade, quando você está emocionalmente abalado, a imunidade cai. E aí as doenças oportunistas chegam e o seu corpo tem que ficar tentando reagir a vida inteira. É um esforço muito grande. Não sei se eu respondi. Sim. Eu acho que é respeitar. Primeiro, respeitar os seus limites, né? Respeitar você enquanto pessoa. Né? Sim. Existem... A meditação... Se conhecer, né, Leila? Se conhecer. A meditação, ela ajuda muito na prevenção. Certo? Sim. Antes nós tivemos uma live sobre espiritualidade, que também ajuda bastante a conexão com o divino.
né? Você pode estar fazendo o que o Mindfulness prega, a medicina chinesa também ela fala sobre isso, é você estar atento. Na sociedade moderna, criou-se um mito de que o ser humano ele tem que ser multifuncional. Multifuncional tem que ser impressora. Eu É não tenho que verdade. estar, eu não tenho que Isso. estar aqui, certo? Falando no telefone com alguém, digitando um documento, mexendo uma panela. Eu não tenho que dar. Nós não fomos projetados para dar conta de várias coisas. Para Por ser igual isso Bombril, né? veio Mil e uma utilidades. utilidades. E o pior de tudo, ao mesmo tempo. Então, é a questão do foco. É você fazer uma lista, um planejamento, é você criar sua rotina, certo? E se valorizar. Eu preciso do exercício físico, eu preciso me alimentar bem, Isso. né? Se eu não estou bem, eu preciso falar com alguém e buscar alguém para falar, para te ouvir, né? Seja um Exatamente. profissional ou um amigo, alguém, né? E também ser solidário com os outros. Porque isso, a gente ter a compaixão com os outros, a gente exercer a caridade, de ligar para um amigo que sabe que você está nesse período de isolamento, que mora sozinho, que já teve sintomas depressivos, está passando por uma situação ruim, fulano, como é que você está? Lhe faz bem. Você faz Isso. bem ao outro e te faz bem. A gente tem tido essa experiência aqui em casa, sabe? A gente tem ligado para pessoas que a gente não ligava ou não tinha tempo, ia deixando para depois. E aí eu sempre falo para o meu marido, Fran, liga aí para os seus amigos, liga, procura saber como tá fulano, e ele vai ligando. E no domingo, a gente estava aqui, eu fiz uma chamadinha para o Dia das Mães e tal, e aí quando eu terminei, eu recebi uma ligação. Meu marido recebeu uma ligação de uma menina que é deficiente, ela tem uma deficiênciazinha mental, e é a filha de um casal amigo nosso, que tinha mais ou menos uns 4, 5 anos que a gente não se via, e ela ligou e ela mandou um recado para mim. Nairete, parabéns pelo Dia das Mães, eu estou com muita saudade de você, eu te amo, venha me ver. Gente, ai, sabe como dói o coração a gente saber que a gente às vezes deixa para trás? Tanta gente que a gente ama de verdade, que ama a gente de verdade, e que a correria do dia, a competição do dia a dia, aquela coisa de você ser perfeito, de estar dando conta do trabalho, vai deixando as outras pessoas para trás. Vai deixando as outras pessoas na reserva. E aí, essa Covid, ela veio mostrar pra gente que a gente pode dar conta de tudo que a gente dá e muito mais se a gente se organizar. Porque, olha agora a gente é multifuncional sem querer, né? E olha que a gente dá conta de muitas coisas, mesmo quando não é alguém exigindo pra gente. Olha, você tem que fazer isso, né? E aí você faz uma coisa de cada vez. Não precisa, a casa vai ficar sempre ali. Então, não precisa você lavar a casa todo dia, varrer todo dia, lavar o banheiro todo dia. Todo dia você tem que lavar o prato, fazer a comida e estudar, trabalhar, cuidar do seu filho. Mas, assim, tem coisas que você não precisa enlouquecer, né, para fazer. E aí, a gente está dando conta de vários papéis, tudo com organização e gestão de tempo. Gestão de tempo, que é essencial. E a gente vai longe, viu? A gente vai descobrindo que a gente é extremamente competente nisso e que a gente nem se acreditava, porque a gente dizia, nossa, queria fazer isso, mas não dá tempo. Nossa, eu não vou conseguir, o tempo não vai dar. Dá, gente, dá tempo para tudo. E aí eu acho uma maravilha a gente descobrir isso. Nairete, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao meu auxiliar aqui, que está me ouvindo, ao Denison, copiar as últimas 3 perguntas que estão nessa live. Eu vou encerrar essa live para ver Sim. se a gente consegue salvar. Peço que o público fique conectado para reiniciar, para a gente fazer o desfecho com essas 3 últimas perguntas. Pode ser? Por mim, tudo bem. Tá bom, por mim tudo bem também. Certo? Denison, me dá um ok se você conseguiu pegar as perguntas, as últimas 3 perguntas, ou as pessoas que Você pegou já? fizeram 3 perguntas, por favor, manda de novo, que nós vamos encerrar, tá bom? E retomar. Para ver se tenta e retomar, porque já está no tempo.